Graça e paz do Senhor, meu querido, minha querida. Eu quero gravar esse vídeo aqui. Na verdade, serão 3 vídeos. Serão 3 vídeos de 3 conselhos para o final do ano, para finalizar o nosso ano. E o primeiro conselho que eu quero te dar está aqui em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler já aqui e depois a gente fala sobre isso. Serão 3 conselhos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar para finalizar esse ano, porque para iniciar um novo ano a gente tem que finalizar algumas coisas. Então eu senti no meu coração de gravar esse vídeo e falar sobre isso. E o primeiro conselho que eu quero te dar é: renove a sua mente pela palavra de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Fala primeiro, é interessante que Paulo ele fala: meus irmãos, eu rogo, eu imploro a vocês, que vocês, olha, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, tudo em nós precisa ser um sacrifício a Deus. O nosso esforço, o nosso sacrifício de buscar renovar a nossa mente, transformar a nossa mente pela palavra. Como Paulo, eu também imploro, meus irmãos, leiam a palavra de Deus, pratiquem a palavra de Deus. Eu preciso ler todos os dias, eu preciso praticar todos os dias, eu preciso que o Espírito Santo me lembre todos os dias que eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Então, como o apóstolo Paulo, eu rogo também, meus irmãos, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovando a sua mente pela palavra. Porque somente conhecendo a palavra, a verdade, as promessas de Deus, é que nós vamos renovar a nossa mente, nós vamos mudar a nossa maneira de pensar. Então, esse é o meu primeiro conselho de final de ano. É o conselho de renove a sua mente, mas renove pela palavra. Porque muitas vezes nós pensamos tantas coisas e nós achamos que é certo e não é certo. Às vezes nós pensamos coisas que nós ouvimos de alguém, às vezes até pregadores, nós ouvimos muitas mensagens e nós achamos que aquilo é o certo. Porém, o certo é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e crer na palavra. A palavra tem que ser o nosso manual de vida, e o nosso único manual de vida, de regra de vida, tem que ser a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, olha, se vocês renovarem a sua mente, e renovar a mente é renovar pela palavra, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, uma perfeita e agradável vontade para mim e para você. Porém, é necessário que nós renovemos a nossa mente, porque senão nós não vamos experimentar isso. Se nós ficarmos com os pensamentos antigos, pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade, pensamentos depressivos, eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo que eu vou gravar, porque, como eu falei, são 3 conselhos de final de ano. Eu vou gravar 3 vídeos falando cada um de um tema, de um assunto. E é importante nós termos a nossa mente renovada para que nós possamos experimentar, viver essa vida abundante que Jesus falou que nós viveríamos. Talvez você não tenha vivido uma vida abundante, talvez o seu ano foi um ano difícil, você não conseguiu viver de maneira abundante. Por quê? Porque a sua mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos renovar pela palavra, conhecer o que Deus diz a respeito. E eu te aconselho, leia a palavra todos os dias, tenha um tempo devocional, tenha um tempo com o Senhor. Como Maria, sente-se aos pés de Jesus e ouça a palavra do Senhor, ouça Jesus todos os dias, para que você possa receber conselhos de sabedoria. Leia os provérbios todos os dias, tem 31 provérbios, capítulos de provérbios, dá para ler um por dia, e no mês que tiver 30 dias apenas, leia os 2 últimos junto, né? O 30 e o 31. Mas é muito importante, meus irmãos, que nós renovemos a nossa mente pela palavra de Deus, que nós olhemos para a palavra e ela seja o que vai nos guiar, o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso guia. Nós não podemos ter outra maneira de pensar a não ser a maneira de Deus. Porque se nós pensarmos diferente, nós vamos ser enganados. Quantos enganos, quantos enganadores tem por aí, estão fazendo comércio da fé dos cristãos, porque são pessoas que elas não olham para a palavra, elas não leem a Bíblia, elas não se dão ao trabalho de procurar saber se é ou não da vontade de Deus. Então, que nós sejamos pessoas excelentes como os bereanos, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e comparar se isso é de Deus ou se não é. Amém? Então esse é o meu primeiro conselho para você.
Renove a sua mente pela palavra de Deus. Tire tempo para meditar. Tenha um tempo devocional com o Senhor todos os dias, de preferência pela manhã. Amém? Comece já o seu dia ouvindo os conselhos da parte do Senhor e com certeza todo o seu dia vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Em nome de Jesus.